Oração, ação, o nosso grupo, o nosso encontro, o nosso exercício de fraternidade. Fraternidade vem de fratello. Fratello é irmão. Fraternidade é nos sentirmos como irmãos. Confraternização é nos fazermos irmãos. Não apenas essa festa que hoje modernamente significa, precisamos nos confraternizar. Nada mais urgente nesse momento da Terra. Esse nosso exercício seja um exercício de fraternidade, de confraternização. Hoje daremos sequência aos nossos estudos sobre perdão. Esse reset, esse reinício, esse renascer que nós produzimos, que nós damos de presente a nós mesmos, a cada vez que nós avançamos um pouquinho, renunciando à vingança, já é alguma coisa. Renunciando ao ódio, já é um outro avanço. Avançando a compreensão, o que seria maravilhoso. Será maravilhoso. Do que vocês acham? Somos capazes de desenvolver uma nova tecnologia para lidar com o erro? As novas tecnologias da comunicação, do transporte, das mais diferentes áreas, surgem a cada semana. Mas e a nova tecnologia de lidar com o erro, já que a atual nos tem feito tão infelizes, nos emaranhar, nos aprisionar em círculos de vinganças mútuas, como fazem os judeus e palestinos, os corintianos e palmeirenses, brasileiros e argentinos, como fazem alguns países em relação a todo mundo, fomentando o ódio que gerará vingança e que amarrará, aprisionará as pessoas, os povos, os governos. É tão comum isso. A competição em si já é um atraso significativo frente às maravilhas da cooperação. Cooperação está, sem dúvida, no campo da fraternidade. Competição está, sem dúvida, no campo do ego. Ser primeiro, ser melhor, ser maior. E quando não é possível e a gente logo percebe que dá muito trabalho ser mais que os outros, a gente opta por diminuir os outros. E é dessa forma que desenvolvemos mecanismos de não perdão. Com a ideologia, com a narrativa, com o discurso de que perdoar é muito difícil. Vamos vivendo uma vida, aí sim, muito difícil, de viver com mágoa, de viver com culpa, de viver intoxicados em nossos próprios sentimentos. O perdão é sim uma das mais importantes tecnologias para esse momento. Mas, lamento dizer, não dá lucro, ou pelo menos não dá o lucro que se pretende. As patentes, os bilhões, mas dá um lucro que vamos carregar para a vida inteira.
Não coloqueis vossos tesouros aonde a traça rói, a ferrugem corrói, os ladrões levam, mas coloquem nos valores da eternidade. E é na eternidade que o perdão beneficia os outros e principalmente a nós mesmos. Quem perdoa, perdoa para sempre, perdoa 100%. É branco ou preto, ódio ou perdão? Temos visto que não. Existem camadas, existem vinganças não cometidas que já podem ser chamadas de perdão, frente ao desejo, frente ao ódio, frente a vidas sucessivas de vinganças mútuas. Sem dúvida, parar, estancar a hemorragia da vingança é um maravilhoso avanço. Mas será que quem perdoa esquece? A pergunta é quase ao contrário, porque com misericórdia das criaturas humanas, que vêm carregando toneladas e toneladas de culpas e mágoas, esmagadas sobre esse peso enorme, Deus nos dá o esquecimento. Com a reencarnação, Deus nos dá o esquecimento. Coloca inimigos na mesma família, de forma que você vai ser amamentado, carregado na barriga, sustentado, orientado por inimigos, de forma que vai sentir antipatia por seres que a sociedade toda, que todas as pessoas falam que você deveria amar. Por que isso? São inimigos de outras vidas que se reencontram para reconciliação, para reparação, para perdão. E que se não alcançarem, cada grau de perdão que não for alcançado, vai precisar ser alcançado depois. Porque Deus não desiste nunca de nós, não desiste nunca do perdão, não desiste nunca do amor. Porque a única coisa que o amor não pode, e Deus é amor, é deixar de amar. Vamos então ler esse nosso roteiro de viagem fantástico, O Consolador, Chico Xavier e Emmanuel. Emmanuel está bem apagadinho aqui, está em amarelo. 411 perguntas. Hoje vamos ver uma pergunta sobre perdão e esquecimento. Trata-se da pergunta 340, que é levada, como todas, a Emmanuel, o guia espiritual de Chico, e que ele dá uma resposta sintética, como a maioria delas. A pergunta, então, 340 diz assim: perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? São sinônimos? Emmanuel responde: para a convenção do mundo, principalmente desse nosso mundo ainda primitivo, não porque a Terra seja necessariamente primitiva, mas porque nós, habitantes da Terra, sem dúvida nenhuma, somos primitivos. Então, para a convenção do mundo, perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise esquecer plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, ou seja, é possível avançar no perdão. Para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos.
embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Vejamos o que Emmanuel disse aqui no final. Não, vamos parte por parte, chegamos até o final. Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, abrir mão de projetos concretos de prejuízo, de diminuição, de ataque, de golpe ao outro. Sem que o ofendido precise esquecer plenamente a falta do seu irmão. Então, para o mundo, para esse nosso mundo primitivo, para essa nossa humanidade primitiva, abrir mão de projetos de vingança, de ocasiões de ataque, de atingir a outra pessoa, de prejudicar a outra pessoa, é o nosso horizonte de perdão. Há um segundo estágio que abrange os sentimentos. Não cultivar ódios, mágoas, que depois transpiram em palavras mal colocadas, transpiram em ações inconscientes que sim, acabam nos fazendo recair no emaranhado da vingança, que vai gerar, é claro, como toda vingança, outras vinganças. Entretanto, para o espírito evangelizado, fala Emmanuel, perdão e esquecimento devem caminhar juntos. Ninguém vai ao reino dos céus, disse Jesus a Nicodemos, se não nascer de novo na matéria e no espírito. Nascer de novo na matéria traz o esquecimento, mas nascer de novo no espírito faz com que o esquecimento temporário que ocorre na infância atinja outros períodos da vida, já que conforme vai passando o tempo, memórias de outras vidas vão aumentando o seu poder sobre nós, a ponto de memória e esquecimento serem sinônimas, serem integradas e serem a libertação que podem ser. Porque perdão só será a libertação que pode ser a libertação plena do ser quando abranger também o esquecimento. E diz Emmanuel, embora prevaleça para todos os instantes a existência a necessidade de oração e vigilância. Por que ele fala isso? Porque muitas pessoas não estão dispostas, não são realmente praticantes ou exercitantes do esquecimento junto com o perdão, dizem que sim, e depois vem emergir o monstro da lagoa. Vem emergir do seu inconsciente ações nefastas, aquelas ações que as pessoas falam, nossa, eu me desconheci, exatamente porque tentou pintar a parede podre com tinta nova. A parede podre é o ódio, a tinta nova é o declarar o perdão, declarar o esquecimento. Quando isso acontece, a parede cai em cima da gente. Não aceitem a ilusão do falso perdão. Eu perdoei, mas não esqueci. Eu perdoei, mas ainda continuo, quando lembro, fico fora de mim. Não se iludam. Isso voltará
isso se transformará em vingança, isso não é perdão. Precavenha-se como alguém que encontra um nódulo e inicia imediatamente o tratamento, antes que seja tarde. Termina Emmanuel dizendo: aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. Sim, a família é a usina de reciclagem de lixo espiritual de Deus. É colocando numa mesma família espíritos que se agrediram mutuamente em várias outras vidas, que nos vem pela vivência na carne, pela vivência no contexto cultural, carne e contexto cultural que nos estimulam, que nos exigem até formas de proteção mútua, formas de serviço mútuo. É nessa prática impulsionados pelo meio social, que fala, por exemplo, honrar pai e mãe, impulsionados pelo instinto de sobrevivência, que como animais de rebanho, nós somos levados na família a sentir, a praticar uns pelos outros. Tudo isso faz da família essa máquina de reciclagem, essa usina de reciclagem de lixo. Mas pede de nós essa compreensão de que quando sentirmos antipatias, malquerenças por espíritos familiares, em vez de fazer um discurso de amor fraterno que não se sustenta, em vez de ignorar e negar sentimentos tenebrosos que emergem em nossas mentes, compreendamos que se trata de um retorno, compreendamos que é uma oportunidade dada pela vida, dada por Deus, de reconciliação, reparação. E sirvamos. Sirvamos em compaixão, exercitando a cada oportunidade, a cada segundo, o exercício de colocarmos-nos no lugar dos outros. Que esse exercício dado por Jesus, que essa compreensão de que alguém precisa parar o círculo de vinganças mútuas, senão ele se eterniza, que alguém precisa abrir a porta da cadeia, e a porta da cadeia é o perdão, que nós vigiemos atentamente nossas ações, nossas palavras, avançando para observar atentamente nossos pensamentos e nossos sentimentos. É assim que o perdão irá sendo conquistado, é assim que o perdão irá se aprofundando, atingindo primeiro o não agir em vingança, depois o não agir em palavras ruins, depois a reciclagem dos pensamentos e, por fim, a transformação dos sentimentos. Precisamos de atenção para isso, precisamos da consciência da chave da cadeia e precisamos de uma ânsia por liberdade. Você quer ser livre? Não responda rápido, porque a resposta é: quem quer ser livre precisa obrigatoriamente aprender a perdoar.
que toda essa humanidade que se agarra em mágoas, culpas, ataques, autoexaltações, ódios, culpas, que toda essa humanidade receba essa mensagem, receba essa verdade. Pergunte a si mesma: você quer ser livre? E condicione a resposta positiva a outra pergunta: você quer perdoar? Sirva aqueles que você tem antipatia, mas sirva-se exercitando a compaixão. Faça aos outros o que você gostaria que os outros lhe fizessem. E o seu perdão não se acomodará em falsas alegações, em uma ou outra situação de vingança que foi evitada, mas atingirá as profundidades do ser. Vamos saudar então os amigos, que essa nossa oração atinja toda a humanidade. Saudando os amigos, Adelaide Dias, dando o seu boa noite. Bom ter você por aqui. Enir Cajazeira, dando graças a Deus. Lúcia Galvão, boa noite. Marco Aurélio Trindade, boa noite. Enir Cajazeira pedindo vibrações pela Mônica Silva, que a luz aqui produzida possa envolver toda a nossa amiga, assim como todos os outros doentes da Terra, e que essa luz seja absorvida pelo órgão doente, que dissipe a gosma, que dissipe o mau cheiro, que dissipe a escuridão, fazendo movimento onde era paralisia, fazendo cura onde era doença. Que assim seja, graças a Deus. Enir Cajazeira dando também o seu boa noite. E Diana Costa também dando o seu boa noite. Uma alegria estar com todas vocês, com todos vocês aqui. É realmente um prazer, uma alegria estarmos juntos. Que o perdão seja, não perca essa oportunidade, estudado para além desses nossos momentos, para além dos livros, estudado no seu coração, na sua mente, na vida. Paz e bem para todos, um prazer estarmos juntos. Amanhã continuaremos os nossos estudos, reprogramação para o perdão. Imperdível. Venha conosco. Até amanhã e compartilhe, se você entender como nós, que o perdão é realmente imprescindível para esse nosso momento, para essa nossa humanidade. Até a próxima, um grande abraço, tchau!